todos muito bem-vindos à nossa live 13º Impactos com a Covid-19. Eu sou a doutora Samanta Pinheiro, sócia da empresa Inovar Consultoria, que é uma empresa na área de cursos, na área contábil, fiscal, departamento pessoal e também na área de consultoria tributária, trabalhista e previdenciária. Nossa parceira hoje, doutora Sandra Carrancho, vai falar então desse assunto importante que teve aí impacto em relação à legislação no período de pandemia. Gostaria que vocês ficassem bastante à vontade no sentido aí de tirar as suas dúvidas e questionamentos, preferencialmente usando o chat para que a gente possa compreender a pergunta e os colegas também, tá certo? E deixando também as perguntas para o final da apresentação. Tudo certo? Então, com a palavra, a doutora Sandra Carrancho, mais uma vez, muito obrigada aí pelo convite, e então pode, né, iniciar esse assunto aí tão aguardado. Ok. Boa noite a todos aqui presentes, né, com a nossa live de hoje em relação ao 13º salário, o que vem acontecendo em relação a toda essa pandemia, os impactos que estão causando ao pagamento dessas parcelas trabalhistas e deixando aí os empregadores realmente bem preocupados, bem confusos como proceder para fazer aí as suas folhas, gerar as suas folhas, já que já estamos em competência de pagamento de 13º. Na verdade, agora em novembro acontece a primeira parcela, até 30 de novembro, e a segunda parcela que vai acontecer até dia 20 de dezembro, conforme disposto na legislação. Muito bem. Então, vamos aqui vou compartilhar com os senhores. Sempre faço um trabalhinho assim de slide que fica muito assim legal para a gente poder acompanhar, participar do comportamento da legislação e o que nós temos em relação ao assunto, tá? Que está sendo tratado tanto na expectativa dos entendimentos de profissionais das áreas de DP, RH, até mesmo jurídico, sindicatos, e também a parte legal do governo, através da Secretaria, né, Especial da Previdência de Trabalho e a Secretaria de Política Públicas de Trabalho. Certo? Então, eu gostaria, antes da gente começar a analisar o que gerou toda essa polêmica, toda essa em relação ao pagamento, à geração desta folha de 13º, que é a 13ª folha do ano, não é competência, mas é uma folha extra, né, de uma gratificação que a lei estabeleceu e é preservada pela nossa Constituição Federal, que, na verdade, a lei maior, que estabeleceu, desde 88, o direito dos trabalhadores terem aí essa gratificação extra no mês de dezembro. E aí, antes de nós caminharmos para as novas legislações que estão aí em vigência por conta desse período de pandemia que nós estamos vivendo, que nós estamos passando desde abril, né? Por conta do coronavírus e a doença do Covid, antes de nós começarmos a analisar efetivamente o que ocorreu, vem-se uma pergunta assim muito importante e devemos recordar, tá? O que está no conteúdo dos nossos atos legais, todos em vigência. O que vem a ser o 13º salário e como ele funciona? Nós temos duas leis federais que aconteceram aí em 62 a 4.090, e depois ela teve aí a Lei 4.749, que também, tratando do mesmo assunto, veio fazer aí a sua continuidade no tratamento da gratificação natalina. E elas foram regulamentadas pelo Decreto 57.155, de 3/11 de 65.
Muito bem. O que está estabelecido nestas legislações? O 13º salário, ele corresponde aí à gratificação natalina, empregado, inclusive o doméstico, rurais, urbanos ou avulsos. Muito bem. Então, já sabemos que aquele contribuinte individual, aquele autônomo, aquele diretor, né, que tem prolabore, ele não tem direito ao 13º salário. Muito bem. Consiste num pagamento de um salário extra ao trabalhador no final de cada ano ou por ocasião da rescisão contratual, considerando a proporcionalidade do tempo trabalhado. Temos ainda, dentre as regras estabelecidas, que o 13º, ele vai ser apurado na base de 1/12 por mês trabalhado, considerando a fração de 15 dias dentro de cada mês. Okay? O valor será correspondente a esse 1/12 da remuneração integral do empregado, devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente. Então, nós estamos aqui agora trabalhando o exercício de 2020. E quem garante a remuneração integral para cálculo desse 1/12 é a Constituição Federal. É ela que mantém essa redação. A gratificação, portanto, ela deve ser paga obrigatoriamente pelo comportamento das duas legislações em duas parcelas. A primeira parcela, ela acontece de fevereiro até novembro. E aí, o empregador, ele tem total arbítrio de pagar o adiantamento da primeira parcela em qualquer mês do ano, a partir de fevereiro até novembro, e mesmo que este pagamento não alcance todos os seus trabalhadores. Ele pode fazer adiantamento de primeira parcela para algum grupo de empregados, para alguns setores, para algumas áreas, estabelecimentos, enfim, fica a critério do empregador. E corresponde à metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior. Ora, partindo do princípio que o empregador ele vai optar em liquidar ou fazer o pagamento, em regra geral, da primeira parcela agora em novembro, a regra diz que a base para cálculo dessa antecipação, que seria de 50%, seria o salário do mês anterior, isto é, o salário do mês de outubro. Se o empregado ele contar com tempo proporcional, a empresa, da mesma forma, ela vai apurar os avos trabalhados com a fração mínima de 15 dias dentro de cada mês e vai computar ali a quantidade de avos e calcular proporcionalmente de acordo com o salário do mês anterior que estiver pagando a primeira parcela. Então, isso aí são regras que nós já temos assim garantidas, respeitadas pelas as legislações envolvidas e aquelas que trabalham como apoio para a fiscalização e para que as empresas possam aí ter, vamos dizer assim, um comportamento legal para esses cálculos. Temos aí súmulas, enfim. Esse procedimento, ele vem acontecendo em todos os anos, sem nenhuma alteração, e a segunda parcela, ela seria devida no dia 20 de dezembro, ou se o empregado tiver rescisão contratual antes desta data. Se ele for demitido após essa data, mesmo que seja no dia 21 de dezembro, a empresa é obrigada a pagar a segunda parcela na folha do 13º e depois calcular a rescisão dele. Então, essa data de 20 de dezembro é uma data final para que o empregador ele fique quite com o pagamento da remuneração do 13º junto aos órgãos legais.
Da mesma forma, ele vai ter a arrecadação das contribuições previdenciárias devidas sobre essa folha no vencimento do dia 20 de dezembro. Isto é prazo que nós temos na própria legislação previdenciária. Portanto, quando ele paga a segunda parcela, seja no ato da rescisão ou seja na folha em regra geral, ele deduz a primeira. Então, a primeira parcela ela vem com 50% da remuneração do empregado, considerando os avos que ele tem direito, sem nenhum desconto, sem nenhuma incidência. E na segunda parcela, aí, no valor total desta segunda parcela, será tributado os impostos, como o INSS, imposto de renda, e deduzido a primeira parcela que foi antecipada. Temos ainda, em particularidade, para o pagamento do 13º, aqueles empregados que estão afastados por acidente de trabalho e auxílio-doença, que receberão os avos efetivamente trabalhados, considerando os 15 dias abonados, certo? Então, ali, os 15 primeiros dias que acontecerem dentro do mês e que é por conta da empresa em abonar, esses 15 dias, eles vão ser considerados como se o empregado tivesse trabalhado. E aí, dá a ele também o direito de adquirir aquele avo, certo? Muito bem. Isso porque nós temos aqui, nestas duas condições, uma suspensão de contrato de trabalho. Não acontece o pagamento da remuneração a partir do momento que o empregado é afastado pela Previdência e não acontece a prestação do serviço. Por isso é que, nestes casos, efetivamente, de suspensão de contrato de trabalho, nós temos tratamento dentro da própria legislação. Está ali estabelecido na própria lei do 13º salário e o tratamento do afastamento do acidente e do auxílio-doença, e inclusive nós temos súmula garantindo aí o pagamento da integralidade do 13º salário para o acidente de trabalho. Isto são situações, são posições que vêm através de atos, súmulas, que nós devemos respeitar, acatar. Por quê? Porque são atos, assim, vamos dizer, utilizados pela fiscalização, em casos de recurso. Então, o departamento pessoal, a empresa, o contador, ele deve atentar para esses atos que existem e fora da legislação, mas que têm poder legal. Tanto tem que os tribunais reconhecem. Então, essas são as regras que nós temos em relação ao 13º salário. Os demais afastamentos, que não é considerado suspensão, eu diria, para os senhores, o caso da salário maternidade, interrupção, porque há o pagamento da remuneração, mas não há prestação do serviço, as férias. Essas interrupções, o 13º concorre normalmente. Então, a nossa preocupação aqui agora é exatamente com a suspensão de contrato e as particularidades que vieram através da nova legislação por conta da pandemia, perfeito? Então, vimos aqui as regrinhas que nós temos nas legislações e que aplicamos, né, sem nenhuma preocupação diante do cálculo das nossas folhas de pagamento do 13º, primeira e segunda parcela. Muito bem. Aconteceu, lastimável, e não estamos aí numa situação muito agradável, e é assunto que nós estamos levando para todas as áreas, porque está interferindo no trabalho de todas as áreas, o jurídico, o DP, as consultorias, o fiscal, o contábil, enfim, o cenário que nós estamos tendo mundialmente e que estamos passando, né, até agora, em relação a esse
compromisso, né? Essa emergência de ter aí um cuidado, um resguardo com a saúde dos trabalhadores e todas as pessoas, em regra geral, de todo o mundo. E, com isso, as empresas, os empregadores, eles ficaram aí um pouco balanceados com as providências que o governo brasileiro adotou para se passar por essa pandemia, manter salários, preservar empregos e também a economia do país. Não foram poucas as legislações, mas vamos trabalhar o que está inerente à nossa área, certo? Como fizemos nos outros tópicos. Então, nós temos aí, por conta dessa pandemia, dentre as medidas provisórias publicadas, a 936, que trouxe o programa emergencial, sustentado pelo governo, e a suspensão e a redução de jornada e renda do trabalhador. Então, aí o governo ele deu esse paliativo às empresas em fazerem essas opções junto à plataforma do empregador, com acordo, concordância dos empregados, para suspender contratos ou reduzir jornadas para poderem continuar aí mantendo esses vínculos. Então, esse é o cenário que nós estamos hoje com muitas empresas, né? Algumas fizeram redução, depois optaram para a suspensão, e o governo, vendo que realmente essa emergência toda das empresas em retirar o empregado do ambiente de trabalho em todo ou em parte, estava sendo assim de uma forma muito bem-vinda, ele resolveu, através dos seus decretos, foram 3 decretos publicados, né, na conversão da medida provisória 936, com a lei 14.020, e através destes decretos foram aí prorrogados esses prazos até o final do ano, 31 de dezembro de 2020, onde encerra o estado de calamidade pública que foi decretado pelo nosso decreto legislativo número 6. Certo? Então, nós temos aí, desde o início da vigência dessa medida provisória, 240 dias para reduzir salários e jornada ou suspensão de contrato. E as empresas aí aplicaram, né, da melhor forma possível, principalmente para aquelas que tiveram que voltar às suas atividades ou aquelas que não puderam voltar. Aconteceu também isso. A empresa ficou impedida de voltar à sua atividade, e aí alguns empregados, ou até nem todos, ela preservou esses contratos fazendo o quê? Fazendo a suspensão. Às vezes, você qualificar o empregado, fazer um processo de admissão, recrutamento, qualificação, isso tem custos. E agora, com essa pandemia, a empresa vai e manda o empregado embora. Quando ela voltar à sua normalidade, ela tem que fazer todo o processo novamente. Isso realmente é um custo muito caro, e aquela pessoa que estava ali totalmente qualificada, apta, é jogada no mercado de trabalho. Então, não é justo, né? E com a conversão da medida provisória, a Lei 14.020, o que aconteceu? Ela manteve o posicionamento da medida provisória, e nós tivemos aí redução proporcional de jornada de trabalho, só recordando, com o percentual permitido, né? Vamos dizer, para o pagamento e a complementação do governo, em redução de 25% da jornada e do salário, 50% e 70%. Os empregados com remuneração igual ou inferior até 2090, quando a receita bruta da empresa anual de 2019 for superior a 4.800.000, ela pode fazer aí a redução de 50% e 70%. Ok. Os empregados com remuneração igual ou inferior a 3.135, quando a receita bruta do ano
de 2019 do empregador por igual ou inferior a 4.800.000. Então, para a redução de 25%, empregados de qualquer faixa salarial. Mas já para a redução de 50% e 70%, as empresas aí, elas tiveram a colocação da legislação em fazer as reduções, mas através de contratos individuais, como nós temos os procedimentos, né, da própria Lei 14.020. Então, empregados que tenham diploma de nível superior e que recebam um salário maior de 12.202,12. Temos ainda empregados cuja redução proporcional de jornada de trabalho e de salário não resultar na diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluídos neste valor de um salário e o benefício emergencial da preservação do emprego e da renda, que seria a ajuda compensatória. Então, esse é a posição que nós estamos hoje para a redução proporcional da jornada, levando em consideração o percentual para as faixas salariais dos empregados e as demais condições que a lei aí determina, acordo individual ou outras posições para acordo coletivo. Perfeito? Aqui nós temos a apresentação em relação ao pagamento do benefício emergencial para aquelas empresas que têm um faturamento acima de 4.800.000, elas ficam na obrigatoriedade de fazer um complemento, né, de 30% calculado sobre o salário nominal do empregado para complementar aquela renda que o governo está aí, né, pagando, que seria o bem. Então, reduções inferior a 25%, não cabe o pagamento do bem, de 25% até 50%, 49,99%, os 25% do benefício emergencial, de 50% até 69,99%, 50%, e a partir de 70%, 70%. Então, essas reduções aqui, o governo vai custear o pagamento complementar do bem na mesma proporção calculado sobre a base do seguro-desemprego. Essa seria a regra, né, no caso da redução de salário e a proporcionalidade da jornada. A suspensão temporária do contrato, aí nós já vamos ter acordo individual, empregados com remuneração igual ou inferior a 2.090, quando a receita bruta da empresa no ano de 2019 for superior a 4.800.000. Então, aqui, tá, torna-se obrigatório esse acordo individual. Aos empregados com remuneração igual ou inferior a 3.135, quando a empresa tiver a receita bruta anual no ano de 2019 igual ou inferior a 4.800.000. E ainda, em acordo individual, empregados que tenham diploma de nível superior e que tenham um salário maior de 12.202,12. Empregados com suspensão temporária do contrato de trabalho não resultar em diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluídos neste valor o benefício, né, do bem ajuda compensatória. Então, aqui, para a suspensão, as regras seria obrigatoriamente o acordo individual para atender essas três condições que nós acabamos aqui de verificar. Perfeito? Aquelas situações que estão fora dessas particularidades, aí não existe o acordo individual. Basta haver aí a concordância e o empregador vai fazer a comunicação desse acordo lá na plataforma do governo. O pagamento da ajuda compensatória, ele acontece aí com receita bruta das empresas superior a 4.800.000, só ratificando, obrigatória 30% do salário, né, calculado do empregado, seria aí de 70%. E a receita bruta inferior aos 4.800.000 seria facultativo e o governo paga 100% do bem.
vale lembrar que essa base para cálculo do bem é a base do seguro-desemprego, né? Nós temos hoje aí o valor que está em 1.813, se eu não me engano. Ajuda compensatória deverá aí ter o valor definido mediante o acordo individual ou negociação coletiva, não integrará o salário do empregado, terá natureza indenizatória, não integra bases para a tributação do INSS, Fundo de Garantia, Imposto de Renda e demais encargos incidentes sobre a folha, e é dedutível do Imposto de Renda e da CSLL de empresas tributadas no lucro real. Então, no incentivo fiscal, né? Essas são as regras complementares para o pagamento da ajuda compensatória. Agora, diante das dúvidas que ficaram em relação ao pagamento, cálculo do 13º, e como nós não temos nenhum parâmetro na lei que está em vigor, que seria a Lei 14.020, foi divulgada uma nota técnica, aqui de número 51.520, 2020, do Ministério da Economia, Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, Secretaria de Trabalho, Secretaria de Políticas Públicas de Trabalho, Diário Oficial de 17 de novembro de 2020. Essa nota técnica, ela traz aí o seguinte comportamento. Ela analisa os efeitos dos acordos de suspensão de contratos de trabalho e de redução proporcional de jornada e de salário, de que trata a legislação anterior, né, que acabamos de fazer uma rápida análise, a 14.020 de 2020, sobre o cálculo do 13º salário. E das férias dos trabalhadores, com análise assentada na própria nota técnica da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que, por sua vez, se manifestou sobre os efeitos dos períodos de suspensão do contrato de trabalho em relação ao 13º e férias. Bom, nós trabalhamos já anteriormente as férias, nós ainda não tínhamos em mãos aqui a nota técnica, mas hoje nós vamos ficar restritos especificamente ao 13º, mas deixamos aí aberto caso venham a postular qualquer dúvida em relação às férias. A nota técnica, ela traz, assim, em relação a toda a análise que foi feita pelos secretários dos órgãos e também a apreciação da Procuradoria, ali condições de sugestões, né? E essas colocações, elas foram abordadas respeitando toda a análise da legislação. A nota técnica, ela tem 11 páginas, mas não é à toa, porque ali nós temos o pronunciamento, né? Nós temos a análise dos dois órgãos envolvidos, dos órgãos envolvidos, fazendo uma apreciação, um comparativo com as legislações, respeito à Constituição Federal, aos direitos dos empregados, né? E reduções salariais, enfim. Então, a nota técnica, ela propõe, né, uma opção, uma colocação para os empregadores, mas ela ali apresenta o porquê eles chegaram a esse resultado final, certo? Em relação à redução de jornada e salário, eles colocam o princípio da proteção prevista no artigo 7º da Constituição Federal, onde não se aplicar uma disposição legal ou contratual mais gravosa ao trabalhador. Então, o próprio caput do artigo 7º da Constituição Federal, até leio para os senhores aqui rapidamente, porque é através dos atos que a gente trabalha,
O artigo 7º, ele tem a seguinte colocação. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, relaciona nos seus tópicos, nos seus incisos, todos aqueles direitos, né, que a Lei Maior preservou aos trabalhadores, e dentre eles nós temos lá o 13º salário, que está no inciso 8º, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Muito interessante, porque aqueles trabalhadores, aqueles empregados e aqueles segurados que recebem benefícios da Previdência também têm o direito de receber, ao final do ano, o abono anual, que é calculado na base de 1/12 sobre o valor do benefício. E ele tem da aposentadoria, no caso, ou então do valor do benefício que ele venha recebendo, como o auxílio-doença ou o acidentado. Então, a própria Constituição já preserva esse direito ao trabalhador, né? E garante aí que em nenhum momento, em nenhuma condição, possa haver uma interpretação, uma colocação que seja de forma prejudicial ao empregado. Os princípios da isonomia e da razoabilidade. A nota técnica, ela afirma bem, pela apreciação lá dos responsáveis pela análise feita neste documento, que, levando em conta essa não redução da remuneração do empregado e também a razoabilidade em se ter aí um fator mais benéfico para o empregado, ela dá a seguinte colocação. A redução proporcional da jornada e de salário, de que trata a Lei 14.020, por sua vez, não tem impacto no cálculo do 13º salário, que é calculado com base na remuneração integral do mês de dezembro, assim considerada a remuneração sem a influência das reduções temporárias de jornada e salário, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 4.090 e o inciso 8º do artigo 7º, que eu acabei de ler para os senhores. Ora, aqui a posição seria que aquele empregado que teve redução de salário por alguns meses, ou está na redução de salário por todo esse período, desde de abril, e talvez até possa ir até dezembro, ali o contrato de trabalho está ativo. O contrato de trabalho está vigente. E o trabalhador, ele está trabalhando, só que ele está cumprindo uma jornada reduzida que leva aí a empresa a calcular também a sua remuneração reduzida. Mas, em nenhum momento, tá, esse empregado, vamos dizer, ele perde o direito de ter os avos computados, já que está havendo a prestação do serviço, tá? E a remuneração dele, para o cálculo do 13º, a nota técnica, ela ratifica muito bem as palavras da lei. O salário do mês de dezembro. Esse salário é considerado o salário integral. Por quê? Porque a conclusão foi que não se aplicasse os valores que estão sendo pagos, ou vai ser pago lá em dezembro, reduzido por conta da redução da jornada. Ainda temos, para aquele empregado, receberá, então, o valor do 13º, que corresponde a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço, no ano correspondente,
uma vez que o contrato de trabalho permaneceu ativo. Então, aqui, as duas conclusões em relação à redução de jornada do empregado, perfeito? Ele vai adquirir um dozeavos se ele trabalhar aquela fração mínima de 15 dias dentro de cada mês. Ele pode estar com um salário reduzido e, às vezes, ter ausência no mês. Faltou por algum motivo, faltou 15 dias, ou, enfim, por algum outro motivo qualquer, nessa redução não aconteceu a prestação do serviço na fração mínima de 15 dias, aí ele vai perder aquele alvo, mas o comportamento na apuração e no cálculo vai ser considerando o salário dele de dezembro para que a empresa calcule os avos que ele tem direito. O que acontece é que nós, quando temos um empregado, vamos dizer, em regra geral, aquele empregado mensalista que trabalha, que tem o seu salário bruto, pode às vezes até ter alguma remuneração variável, como mais horas extras, algum adicional, a gente vai trabalhar isso lá no curso de EDP. Esse empregado, quando a empresa vai calcular o 13º dele, ele ganha a remuneração dele de dezembro, se não tiver nenhuma redução de avo, que seria o mesmo salário nominal, né? Que ele tem direito. Então, ele ganha mais um salário. Agora, para aqueles outros que têm rendimento variável, remunerações variáveis, aí sim, aí se apura uma média, um dozeavos para cada proporção, né? E se calcula a média para chegar o valor da primeira parcela e da mesma forma da segunda. Então, em regra geral, trocando, né, em parte prática de cálculo de folha, é assim que funciona o 13º, perfeito? Ok. Agora, em relação à suspensão do contrato de trabalho, aqui é que realmente deu margem a dúvidas e especulações aí em várias matérias que a gente tem encontrado na internet. A posição da nota técnica foi colocado o seguinte: os períodos de suspensão temporária do contrato, avencados nos termos da Lei 14.020, especificamente pela Lei 14.020, que acabamos de analisar, não deverão ser computados como tempo de serviço para cálculo de 13º salário, e da mesma forma férias, né? Salvo quando houver a prestação do serviço em período igual ou superior a 15 dias no mês. Então, se houver aí uma suspensão de 4, 5 meses ou 6 meses, o empregado aí, ele não adquire o direito aos 6 dozeavos. Isso significa que nos meses nos quais o empregado não tiver trabalhado por 15 dias ou mais, né, não serão computados aí a forma integral. Muito bem, ratificando. Ou seja, quando a empresa tiver adotado a suspensão do contrato, vamos dizer, no dia 16 do mês, e aí, neste caso, o empregado efetivamente ele trabalhou os 15 dias, perfeito? Então, ele ganharia ainda esse avo deste mês. Agora, na hipótese de a suspensão ter sido aplicada no dia 14, tal mês não será computado, já que efetivamente o empregado teria trabalhado menos de 15 dias no mês. Aqui um exemplozinho: empregado ganhando R$2.000, trabalhou 10 meses, nós vamos apurar 10 dozeavos, então aí ele teria o direito ao valor do 13º de R$1.666. 2.000 por 12 e dividido por 10 meses, né? Aplicado o valor do avo por 10 meses, por simplesmente. Então, esse seria o comportamento que nós já tínhamos anteriormente pela análise e aplicação das legislações do 13º salário. Mas uma situação específica da Lei 14.020, tá? Gerou assim muitas dúvidas, já que se é para preservar empregos e renda do trabalhador, por que viria a cortar, reduzir, prejudicar a gratificação natalina dele? Aquele empregado, ele conta tanto com aquele valor, né? Fica tão contentinho lá na hora de receber o
o 13º salário dele, enfim. Mas, de qualquer maneira, nós não poderíamos deixar de apresentar os senhores, né, o que está sendo aqui exteriorizado pelos órgãos, e, finalizando, nós podemos aí colocar, pela própria nota técnica, que, observando a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, não há impedimento, óbvio, para que as partes estipulem via convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, convenção, sindicatos representativos das partes, acordo coletivo empresa com sindicato representativo das partes, ou acordo individual escrito, ou mesmo, por liberalidade do empregador, a concessão do pagamento do 13º durante o período da suspensão contratual temporária e excepcional prevista na Lei 14.020. Então, aqui a nota técnica já deixa exatamente isso. Pode as partes, ou através de qualquer instrumento coletivo, decidir não deduzir os agros do contrato, né, que foi suspenso, aqueles meses que aconteceram aí as suspensões. A proposta que nós encontramos dentro da colocação da nota técnica seria, como meio, né, de compatibilizar as regras da Lei 14.020, é que se proponha, portanto, a presente alteração na portaria 10.486, que é a portaria que traz Desculpa, aqui está, só acessei para a gente poder recordar. A portaria 10.486, ela é de 22 de abril de 2020, e ela é da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, né? Essa portaria, ela traz todos, assinado pelo secretário Bruno Bianco Leal, um profissional maravilhoso que nos dá aí uma grande segurança nesse período de pandemia, com a colocação dessas legislações. Então, a sugestão é que seria ou alterado, assim, o comportamento da portaria 10.486, trazendo aí qualquer colocação ou mantendo até a interpretação da nota técnica, para fixar que a remuneração integral que serve de base para o cálculo do 13º é a remuneração sem influência das reduções temporais da jornada. É justamente aqui porque nós temos aí um grande impasse em relação ao cálculo do 13º com essas reduções. E, da mesma forma, para a suspensão, se aí o órgão entendesse que as empresas poderiam não considerar os avos de suspensão, né, para o cálculo do 13º. Esse tópico não precisaria ser tratado na própria portaria, porque seria uma opção, seria uma condição do próprio empregador em escolher da melhor forma possível esse comportamento, e aí não causar nenhuma demanda judicial, ou até mesmo contestação por conta do empregado, né, futuro. Vale lembrar o seguinte, senhor, a nota técnica ela não é lei, ela é um ato orientativo, mais recomendável, até que venha um ato legal, ou alteração dos atos vigentes, aplicar regras mais benéficas aos trabalhadores. A falta do ato legal, talvez, traga insegurança para as empresas, para o seu setor jurídico, justamente para depois, caso ela venha a ser contestada, fazer aí a sua apreciação e a sua defesa lá no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, eu encerro aqui com um alerta por ausência da norma, né, expressa
na Lei 14.020, em relação à aplicação da remuneração reduzida e a não computação dos meses de suspensão do contrato de trabalho para cálculo do 13º, seguindo a linha interpretativa em campo fluido deixado pela legislação, não se pode olvidar de eventuais riscos jurídicos da interpretação em UNE que fundamenta a proposta normativa ordinatória em análise, posto que não há parâmetros para prever a direção que a jurisprudência dos tribunais irá seguir, sendo certo que a edição de lei, com a previsão expressa contemplando a presente diretriz interpretativa, seria a opção mais adequada para garantir maior segurança jurídica aos empregados, empregadores e operador de direito. Então, aqui eu finalizei com uma colocação muito bem-vinda, muito magnífica, colocada na análise da nota técnica, tá? Só para a gente aí finalizar esse nosso tópico. Depois, para aqueles que puderem, tiverem oportunidade, até mesmo a curiosidade em verificar o comportamento de todos os órgãos que trabalharam essa nota técnica, poderão aí, né, acessá-la e conduzir lá o seu jurídico e verificar junto com os setores, gerências da empresa, o seu departamento pessoal, contadores, qual seria o melhor caminho para que a empresa amanhã não tenha nenhum problema jurídico. Perfeito? Então, vamos aí agora às colocações. Isso. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Rodrigo, em relação ao auxílio-doença acidentário, de acordo com a súmula 46, as faltas ou ausências decorrentes de acidentes de trabalho não são consideradas para efeitos de cálculo de gratificação natalina e duração de férias. Paga-se integral pela empresa e o empregado recebe pelo INSS também. Ok, Rodrigo, boa pergunta. Isso aí é matéria que nós vamos trabalhar bem lá no nosso curso, né, semana que vem, mas já te respondendo. Sim, o acidente de trabalho, especificamente pela súmula, ele garante ao empregado que esteve afastado ou está afastado do curso do ano, né, recebendo auxílio acidente, auxílio doença acidentário por conta de acidente de trabalho, garante que a empresa calcule o 13º dele na totalidade. Ok. Esse empregado, ele também vai receber o abono anual lá da Previdência, assim como os demais segurados que recebem os benefícios da Previdência, pensão, por morte, aposentadorias, enfim. Só que tem-se entendimento que, na verdade, se a empresa ela tiver acesso, através do empregado, né, dos valores pagos de abono anual, ela pode calcular o 13º salário na íntegra, que seria 1/12 sobre o salário dele, e como o abono anual ele é calculado na base de 1/12 sobre o valor do benefício, então aí, neste caso, a empresa poderia fazer a redução, né? A dedução em relação ao pagamento já feito pela Previdência. Mas isso aí, vamos dizer, nós não temos colocação na legislação. Então, para que a empresa não seja contestada em futuro, enfim, fica-se recomendado que ela calcule o 13º na sua totalidade e ele também vai receber lá o abono anual dele na sua totalidade, se for o caso, né, referente a todo o ano, né, todos os anos daquele ano, ok? Para evitar, né, problemas futuros, é recomendável
que ela pague a integralidade. Isso é uma orientação, salvo se até o final do mês sair algum ato ratificando, né, o que acabamos de verificar, de apreciar aqui da nota técnica, ok? Salvo se tiver aí alguma alteração, alguma modificação na portaria atual, ou venha uma nova dando novo comportamento. Ministério Público do Trabalho, o Rodrigo está complementando aqui. A sigla. Então, okay? Tá, doutora, foi excelente aí a live, né? Tivemos perguntas aqui muito interessantes. Só agora precisamos apresentar o curso agora de departamento pessoal, né? Que vai acontecer nos dias 25 e 26. Esse curso está confirmado, tá certo? Teremos, inclusive, também o suporte de 30 dias e o valor do investimento, R$ 360. Tá certo? Tá com slide aí, né, doutora? Do curso, DP? Tô sim. Vou já colocar aqui para... Tá, então, com o Departamento Pessoal, módulo 2, que será apresentado nos dias 25 e 26, agora, próximas semanas, de 14 às 18 horas. Temos aí o custo, né, de R$ 360, e o suporte de 30 dias após o curso. Esse curso, nós vamos trabalhar aí, o módulo 2, as férias, o 13º, a rescisão contratual, homologação, o que trouxe aí a reforma, né, trabalhista, seguro-desemprego, as obrigações acessórias, mensais e periódicas trabalhistas e previdenciárias e o posicionamento em relação a essas legislações da coronavírus. Nós vamos fazer aí um indicativo. Pode ser que até o momento, né, de fechar de vez o material, nós já tenhamos aí uma boa notícia com um ato legal. Mas, de qualquer maneira, a orientação está sendo levada também lá para o curso. Lá nós podemos até trabalhar com mais liberdade, já que estamos apreciando os módulos individualmente. Os módulos de férias, o 13º, certo? E naturalmente, a matéria vai voltar à tona. As dúvidas também. Perfeito? Perfeito. Também estou deixando aí no chat o link aí para inscrições do curso de DP. Tá ok, pessoal? O nosso site é consultoriainovar.com.br, né? Esse curso de DP, ele está confirmado. E também o meu Instagram, @prof.samantha.pinheiro. Nós temos lives toda semana, tá? Lives na área aí do DP e também na área fiscal contábil. Toda semana estamos produzindo lives. Canal do YouTube, Samantha Pinheiro, Inovar Consultoria. Algumas lives, não todas, tá? Algumas são gravadas também para o nosso canal do YouTube, como será o caso dessa live aqui, né, a respeito desse assunto, 13º salário. Não esqueçam de dar seu joinha no nosso canal, para a gente poder, então, alavancar ainda mais, né, a nossa audiência, tá certo? Desde já agradecendo todos. Sem mais perguntas, doutora? Sem mais perguntas, estamos aqui. Ok. Finalizamos, então, o nosso dever de casa hoje. Agradeço já aos nossos participantes, alguns aqui alunos antigos, né? Agradeço, então, aqui a presença de todos. Agradeço também a minha amiga e parceira, a doutora Sandra Carrancho, nossa especialista na área de trabalho e previdência social. Tá certo? E desejando a todos, desde já, um excelente descanso, merecido, né? E também... Então, vão aí as minhas despedidas. Um excelente boa noite feriado. A todos. Bom descanso, bom feriado. E nós
nos encontraremos aí em breve para mais um assunto importante, sistemas, enfim, nós não paramos. Agradeço muito a participação de todos, tá? E sempre vamos estar aqui à disposição para vocês aí terem acesso a material dos nossos cursos, que vão atualizados de acordo com as legislações. É claro que são assuntos que vai sair daí todo dia, posicionamento, teve aí o do Ministério, tá vendo? Posição orientativa, essa nota técnica que bombou na internet, mas nós temos que mergulhar na legislação. Sem dúvida. Sempre através de ato legal. E, caso a empresa fique ali na dúvida, então aplique a regra geral que está amparada na legislação. Aí ela não vai ter problemas. Perfeito, perfeito, doutora. Excelente descanso a todos, pessoal. E nos vemos em breve, para quem vai fazer o curso de DP, né? Nos vemos aí nos dias 25 e 26. Tá certo? Beijo. Um abraço. Beijo. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.